Questão número 2. Os primeiros termómetros baseavam-se na dilatação regular de uma substância líquida termométrica perante o aumento de temperatura. Galileu Galilei foi um dos primeiros construtores de termómetros, tendo usado a água como substância termométrica. Posteriormente foram desenvolvidos termómetros de etanol por Ola Homer, Gabriel Fahrenheit e outros. 2.1. Na tabela estão registadas temperaturas aproximadas de fusão e de ebulição de duas substâncias termométricas à pressão normal. Uma vantagem do uso do etanol como substância termométrica relativamente à água é permitir a medição de temperaturas à pressão normal A. Entre menos 114 graus Celsius e 0 graus Celsius. B. Abaixo de menos 114 graus Celsius. C. Entre 78 graus Celsius e 100 graus Celsius. Ou D. Acima de 100 graus Celsius. Então o que é que se pretende com esta questão? Pretende-se apenas analisar em que intervalo de temperaturas é que é possível utilizar um termómetro de etanol, mas não um termómetro utilizando a substância termométrica água. E aquilo que nós procuramos é onde é que nós temos etanol líquido, porque é indicado logo no início da pergunta. Os primeiros termómetros baseavam-se na dilatação regular de uma substância líquida. Nós queremos que o etanol seja líquido num certo intervalo de temperaturas, mas que a água não seja. Se olharmos para a hipótese A, vamos reparar que entre menos 114 graus Celsius e 0 graus Celsius, o etanol é de facto líquido, porque o etanol é líquido entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, portanto está a pressão normal, portanto entre menos 114 e 78 graus Celsius. Portanto, aqui, entre menos 114 graus e 0 graus Celsius, eu posso usar, de facto, um termómetro de etanol, porque este ainda é líquido. Mas a água, abaixo dos 0 graus Celsius, como é normal, como é sabido de toda a gente, passa a gelo e, portanto, já não é possível utilizar água como substância termométrica. Vamos escolher a opção A, porque é que as outras não estão corretas. Na B, abaixo de menos 114 graus Celsius, ambas as substâncias são sólidas. Na hipótese C, entre 78 graus Celsius e 100 graus Celsius, o etanol, entretanto, passa a vapor e, portanto, aqui, ao contrário daquilo que se pergunta, é mais vantajoso utilizar um termómetro de água do que propriamente de etanol. E, finalmente, acima dos 100 graus Celsius, ambas as substâncias, tanto a água como o etanol, são vapor e, portanto, também não é possível utilizar como termómetro, não é? Portanto, em resumo, na 2.1 vamos responder a hipótese A. 2.2. A verificação experimental de que a resistência elétrica de certos materiais variava com a temperatura permitiu o desenvolvimento dos termómetros de resistência, termorresistências. Uma termorresistência pode ser constituída enrolando um fio de cobre que, posteriormente, é percorrido por uma corrente elétrica. O enrolamento do fio de cobre, ao ser mergulhado num líquido a uma determinada temperatura θ, acaba por atingir essa temperatura. As medições da diferença potencial nos terminais do enrolamento e da corrente elétrica que o percorre permitem obter a resistência elétrica R do fio de cobre. A determinação de R, por sua vez, permite obter a temperatura θ do líquido. 2.2.1. Qual dos esquemas seguintes pode representar o circuito elétrico do termómetro de resistência acima descrito? Bom, esta questão é uma forma disfarçada de perguntar em qual dos esquemas destas 4 opções é que o voltímetro e o amperímetro estão corretamente montados. E vamos começar pela hipótese A. O que é que não está correto na hipótese A? Os amperímetros medem a intensidade da corrente, portanto devem estar ligados em série no circuito e aqui no caso está em paralelo com a resistência e também em paralelo com a fonte, e o voltímetro está em série quando deveria estar em paralelo. Portanto, aqui não. Na hipótese B, em princípio, deverá ser esta a hipótese, mas já lá vamos, portanto, eu não vejo aqui nenhum erro específico. Vamos para a C. O que é que não está bem na C? Mais uma vez, o amperímetro está em paralelo quando deveria estar montado em série, o voltímetro está bem colocado, mas está em paralelo com a fonte de alimentação. Portanto, está a ir buscar atenção aos terminais da fonte de alimentação e não aos terminais da termorresistência. E finalmente, na hipótese D, o amperímetro está bem colocado, mas o voltímetro está também em série, tal como o amperímetro, e portanto isso não vai permitir determinar a diferença de potencial em circunstância alguma. Portanto, vamos voltar para a hipótese B e de facto é esta, portanto o voltímetro está montado em paralelo aos extremos da termorresistência e o amperímetro está montado em série, permitindo dessa forma medir a intensidade da corrente que atravessa o circuito.
2.2.2. O gráfico da figura 2 mostra a reta de calibração de uma termorresistência. Admita que o fio de cobre apresenta um comportamento óhmico e que, depois de entrar em equilíbrio térmico com um líquido a uma certa temperatura θ, o fio foi atravessado por uma corrente elétrica de 36,9 mA, estando sujeito a uma diferença de potencial de 3,00 V nos seus terminais. Determina a temperatura θ do líquido, apresenta todos os cálculos efetuados. E agora vamos fazer cálculos. E vamos começar pelo seguinte, temos aqui um gráfico da resistência em função da temperatura. Ora bom, nós precisamos saber qual é a resistência do fio àquela temperatura, que é para depois irmos aqui com este gráfico buscar a temperatura correspondente. Mas nós não sabemos quanto é que é a resistência, portanto esse é o primeiro cálculo auxiliar que nós vamos ter de fazer, é determinar a resistência daquela termorresistência dentro dos parâmetros que nos indicam. Portanto, esta resistência vai ser a diferença de potencial a dividir pela intensidade da corrente que o atravessa e dizendo então que a diferença de potencial é 3,00 V e isto vai dividir por 36,9 mA, mas nós vamos transferir para ampere e fica vezes 10 elevado a menos 3 e isto vai dar 81,3. Isto é uma resistência, portanto vem expresso em ohm. Muito bom, então tenho aqui este valor de 81,3, vamos lá mais ou menos por aqui, não é? 81,3 e agora quero saber qual é a temperatura que corresponde, que é basicamente a nossa resposta, vai ser esta temperatura θ aqui, ok? Como é que nós vamos buscar isso? Bom, se nós soubéssemos qual era a equação desta reta, nós poderíamos facilmente introduzir como a coordenada x este 81,3 para ir buscar a coordenada y. Portanto, o próximo cálculo que nós tivermos de fazer é precisamente ir buscar, com os dados que nós temos aqui no nosso gráfico, ir buscar uma equação possível para esta reta. E, portanto, agora, basicamente, temos aqui um problema de matemática. Ora bom, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui este ponto, coordenadas, vou chamar este ponto A, e a este ponto aqui eu vou chamar B. Pronto, não é absolutamente necessário. Este ponto A vai ter coordenadas x 68,9 e y é 0. O ponto B tem coordenadas 99,8 e y 100. Muito bom. Então, a partir daqui, eu vou primeiro buscar o declive. Portanto, o que nós queremos é a equação reduzida da reta, portanto, é uma equação do tipo y igual a mx mais b. E agora, primeiro, vou buscar este declive, que é dado por y do ponto B menos y do ponto A, a dividir por x do ponto B menos x do ponto A, e vai ficar. Ora, y do ponto B é 100 menos y do ponto A, 0, sobre x do ponto B, 99,8 menos 68,9. Vamos introduzir estes valores na calculadora e vamos daqui tirar o valor 3,236. Está aqui 3 casas decimais. Okay? Portanto, isto é o declive desta reta, aproximadamente. Muito bom. Então, temos como equação provisória da nossa reta y, mas eu vou já transformar este y em grandezas que correspondam de facto aqui ao nosso gráfico. No eixo dos y está aqui a temperatura. Portanto, este y vou substituir por θ, que é uma função da resistência, θ de R. Okay? Não é absolutamente obrigatório, mas fica sempre mais bonito, não é? É uma função cuja variável dependente é a resistência, é igual a estes 3,236 vezes este valor de x, e este valor de x é a nossa resistência. Isto vezes a resistência, mais ainda aqui esta ordenada na origem, que nós ainda vamos ter também de calcular. Portanto, é a única coisa que nos falta para termos a equação completa desta reta. Ou seja, basicamente é o quê? A interpretação geométrica é onde é que esta reta vai interceptar aqui o nosso eixo dos y, né? Então, vamos lá ver. Se nós, uma vez que nós já temos aqui a equação da reta praticamente montada, se eu introduzir aqui no y e aqui no x, portanto, é este y e este x aqui, que é neste caso é o θ e o r, um destes dois pontos, cujas coordenadas nós já temos, já consigo calcular aqui esta ordenada na origem.
Então, por exemplo, eu vou se calhar utilizar o ponto A porque este 0 facilita-me os cálculos. Este 0 vai aqui para o θ de R, que é o y, não é? Coordenada y, 0 é igual a 3,236 vezes, e este R é o nosso x, é 68,9, mais a ordenada na origem. Muito bom, isto dá um valor que eu vou aproximar a 223, 0 igual a 223 mais b, e portanto a nossa ordenada na origem, este 223 vai passar para o outro lado, passa negativo, 223, mas negativo. Okay? Então, qual é então? Finalmente, a equação da nossa reta passa a ser θ em função de R é igual a 3,236 vezes a resistência menos, por causa deste menos aqui, 223. Muito bom. Já tenho então a equação desta reta. Agora vou introduzir para a resistência, que é o nosso valor do x, esta resistência aqui que nós calculamos logo no início de 81,3 ohm, para saber, de acordo com esta reta, qual é a coordenada y, que é o nosso θ, que é a temperatura. Muito bom. Então vamos calcular basicamente o θ de 81,3, que é simplesmente 3,236 multiplicado por 81,3 menos 223. E pronto, cá está. Vamos dar-lhe 3 algarismos significativos. Portanto, no início tínhamos aqui este dado com 3 algarismos significativos e também aqui com 3 algarismos significativos, e portanto vamos fazer exatamente a mesma coisa. E portanto isto arredondado agora às décimas fica então 40,1 graus Celsius, e é esta então a nossa resposta. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.